eu já disse, nós estamos em festa, estamos comemorando os 74 anos da nossa Casa Espírita. E o tema central é Trabalho com Jesus. Desde domingo até o próximo sábado, trabalharemos sobre esses temas que estão ligados ao trabalho com Jesus. O tema desta noite foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16. E nesse capítulo, o título dele é Servir a Deus e a Mamon. De acordo com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo. É nosso Pai, misericordioso, de amor e de bondade. Ele criou a todos e a todas as criaturas. E Mamon? Quem é Mamon? Mamon é um termo bíblico de origem hebraica e que significa dinheiro. Representa a riqueza, os bens materiais. Bem, só pelo título já dá para perceber que servir a Deus, o Senhor da vida, do amor, do dever, da moral, não é possível também servir a Mamon, que é o Deus dos bens materiais. Nós vamos refletir sobre esses ensinamentos, sobre a escolha que nós teremos que fazer. De todo o capítulo do Evangelho, que tem vários ensinamentos, assim como todos os outros capítulos, nós escolhemos 2 para orientar a nossa reflexão dessa noite. Então nós temos esta passagem do Evangelho, que é a salvação dos ricos. Não sei se todos a conhecem, mas esta passagem conta que uma das vezes em que Jesus estava evangelizando as pessoas, um homem chegou até ele e perguntou: Mestre, como eu faço para obter a vida eterna? Jesus o olhou e respondeu: siga os mandamentos. Não mate, não roube, não cometa adultérios, honra o teu pai e a tua mãe, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. O homem insistiu, disse a Jesus: mas eu já faço tudo isso, Jesus, desde que eu sou jovem. Jesus olhou para ele, observou. Como Jesus conhecia a todos, logo esperou que viria uma outra pergunta, e o homem insistiu: então, Jesus, o que mais eu tenho que fazer? Jesus disse a ele: então agora, volta, venda todos os seus bens materiais, doe aos necessitados e siga-me. O homem ficou muito triste, cabisbaixo, não disse nenhuma palavra e retirou-se. Foi então que Jesus voltou aos seus discípulos e disse: este homem é bom, é honesto, tem bons princípios, porém ele ainda não tem a grande virtude, que é a caridade. E fora da caridade não há salvação. Foi então que Jesus também ensinou aos seus discípulos que seria mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. E por que será que isso acontece? Será que o dinheiro é amaldiçoado? Será mesmo? Então por que ele foi inserido no planeta Terra? Aí, meus queridos, entraremos na segunda lição do capítulo
capítulo 16 do Evangelho, que nós escolhemos. A utilidade providencial da fortuna. Gente, Deus inseriu o dinheiro na terra porque o dinheiro precisa ser usado como elemento de progresso. Ele não é amaldiçoado, até porque se ele fosse extinto da terra, se ele fosse retirado, nós iríamos regredir, nós voltaríamos a viver como aqueles selvagens, homens da caverna, porque afinal de contas não é o dinheiro que compra as nossas roupas, o nosso alimento, o nosso calçado. Pagamos escola, pagamos impostos, pagamos convênios médicos, é ou não é? Ou não vamos ser tão radicais? Se o dinheiro fosse extinto, se não existisse mais no planeta Terra, voltaríamos então a viver numa sociedade à base da troca, mas estaríamos mais uma vez retrocedendo, regredindo. Isso seria certo? Não. De acordo com a doutrina dos espíritos, não. Nós estamos evoluindo, um pouquinho de cada vez, mas estamos, não é mesmo? Até estacionamos, mas regredir não. Então, pensemos bem. Quer dizer então que aquele homem não bastava ser bom, seguir os mandamentos? Se fôssemos comparar aos dias atuais, ele seria um exemplo, não é mesmo? Honrava pai e mãe, não cometia adultério, não roubava, não matava, não cometia maledicência. Vamos falar o que é verdade. Seria realmente um exemplo na nossa sociedade, não é mesmo? Mas ainda assim não estava bom. O que nos faz refletir é que Deus espera que nós nos esforcemos sempre para caminhar para a evolução, para o caminho do bem. Então, realmente, não basta apenas seguir os mandamentos. Temos que realmente nos desprender dos bens materiais. O dinheiro é bendito desde que ele seja bem empregado. Então, o problema não é o dinheiro, o problema somos nós. Então, é por isso que nós estamos sempre ouvindo a importância de nos melhorarmos, de seguirmos os ensinamentos de Jesus, da reforma íntima. Quem está chegando hoje à nossa casa, seja muito bem-vindo. Se você não ouviu agora nem hoje, certamente logo você ouvirá a importância da reforma íntima. Quem já está aqui há algum tempo, já ouviu. Eu já ouvi faz bastante tempo e continuo ouvindo e continuo me esforçando, porque somos todos imperfeitos, mas temos a esperança de sempre recomeçar. Um momento como este é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão para que possamos nos melhorar, e é isso que importa. Continuando a falar do dinheiro. O dinheiro, quando empregado para a cultura, para o avanço da ciência, da tecnologia, ele é muito bem empregado. E quando Jesus disse àquele homem: vai, vende todos os teus bens, doa aos pobres e segue-me, Jesus estava, na verdade, testando-o. Por quê? Ele era um homem que acumulou muitos bens. Ele tinha além do conforto, além do que ele precisava. Estamos parecendo nós hoje em dia, não é mesmo?
nessa vida louca e agitada que vivemos, todo mundo correndo e tentando conquistar cada vez mais bens materiais. Se temos uma casa boa e confortável que já nos protege da chuva, do sol, do frio, nós queremos uma ainda maior. Se nós temos um bom carro, não é o suficiente. Temos que ter um importado, mais moderno. Eu tenho direito? Claro que eu tenho. Eu trabalho. Eu tenho direito. Eu trabalho. Eu posso. Eu acordo muito cedo. Eu aguento o meu chefe. Ah, eu mereço. Eu. E o nós? E o meu irmão? E aquele que não tem nem o que comer? Mas aí ele também tem que se esforçar, porque se eu der tudo de mão beijada, ele não vai aprender a dar valor. Temos justificativa para tudo, não é mesmo? Então pensemos um pouquinho. Se diante de todas as nossas imperfeições, diante de todos os nossos erros, Deus também não nos perdoasse, estaríamos muito enrascados, não é mesmo? Mas Deus é um Pai de amor e de bondade. Ele nos oferece sempre a oportunidade de recomeçarmos. E para ilustrar tudo isso que eu estou falando, eu trouxe uma historinha para vocês. É uma mensagem que veio lá na psicografia, na equipe da psicografia, e que conta sobre 7 homens que saíram para trabalhar. Esses 7 homens, os seus nomes, aos poucos eles iam revelando. O que eles faziam? Trabalhavam muito, enfrentaram muitas dificuldades, assim como nós. Mas trabalhavam com amor e com alegria. Vamos conhecê-los? O primeiro homem foi este, Moisés. Provavelmente todos já ouvimos falar deste grande homem, deste grande líder, que desde que nasceu passou por muitas dificuldades. Pois quando ele nasceu, o rei, o faraó, tinha dado uma ordem para matar todos os meninos que haviam nascido. Pronto, acabou de nascer, já ia desencarnar novamente. O que a sua mãezinha fez? Inspirada pelos bons espíritos e envolvida pelo amor condicional, colocou-o dentro de um cestinho e soltou-o nas águas do rio Nilo. Foi encontrado por uma bela e bondosa princesa. Providência divina, com certeza. Foi encontrado, educado e orientado, um homem bom, honesto e trabalhador. Mas tinha algo diferente com ele. Ele sentia a dor daquele povo que era escravizado. Embora ele estivesse na condição de príncipe, ele tinha riqueza, mas ele olhava para os seus irmãos menos favorecidos. Até que um dia veio a revelação que ele não era príncipe, que ele não fazia parte daquela família. Então ele foi escorraçado, jurado à morte. Mas como era bom e muito querido, aquele que foi determinado a matá-lo deixou-o sair. Ele saiu, foi para o deserto, caminhou por um longo tempo, encontrou uma família, conheceu uma moça, apaixonou-se, casou. Ele estava bem e tranquilo. Ele já tinha sofrido bastante, né? Mas ele ainda tinha a missão dele, o trabalho dele junto a Jesus. Era um médium de grandes possibilidades. Foi chamado a voltar para o Egito e libertar o seu povo. Ele também era obediente e assim ele fez. Voltou para o Egito, enfrentou muitas dificuldades,
as 7 pragas, foi perseguido, quase morto, mas ele lutou, ele perseverou e ele libertou o seu povo. Libertou e cumpriu a promessa de levá-los de volta a Canaã, que era a terra prometida. Durante essa viagem, novamente ele foi chamado por Deus. Ele tinha mais uma missão: orientar aquele grande povo que era muito indisciplinado. Então ele recebeu os 10 mandamentos, que eram leis morais para orientar aquele povo e que deveria de nos orientar até hoje. Dedicou-se àquela civilização com muito amor e com muito carinho. Foi um exemplo, um grande líder. Ele também instituiu algumas leis sociais para que eles pudessem se organizar e conviver melhor. Este foi o primeiro trabalhador. O segundo foi o próprio Mestre Jesus. Ele desceu das escalas crísticas e veio até nós, se fez homem, e desde o momento do seu nascimento, ele começou as suas lições de amor para toda a humanidade. Ensinou a simplicidade. Nasceu na manjedoura, junto aos animais. A sua infância, muito simples, não tinha fortuna, nem mesmo riqueza. E ele, o grande rei dos reis, o mestre dos mestres. Ele também ensinou que em casa é possível ajudar. Existe trabalho. Ajudava o seu pai na carpintaria e a sua mãe nos serviços domésticos. Nós podemos lembrar isso aos nossos filhos, tá? Que Jesus ajudava os seus pais. Olha que exemplo. Cresceu, tornou-se homem, adulto e saiu a evangelizar, a pregar as lições de amor do Pai para toda a humanidade. Muitos ensinamentos deixou e nós estamos aqui tentando aprendê-los e praticá-los ainda hoje, 2000 e tantos anos depois, não é mesmo? Enfim, apesar de tudo isso, ele desencarnou como um ladrão qualquer, foi crucificado, foi humilhado, mas ele, um espírito tão nobre, tão elevado, no momento da sua dor, ele ainda intercedeu por nós, por toda a humanidade, quando ele disse, momentos antes de desencarnar: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Amor incondicional por toda a humanidade. Terceiro homem, Allan Kardec. Querido irmão, o quanto trabalhou este homem em função da humanidade. Pedagogo francês, um homem muito estudioso, teve muitas boas oportunidades. Não teve uma infância sofrida como os outros que nós ainda veremos. Mas o que não sofreu na infância e na adolescência, sofreu depois. Porque ele teve a oportunidade dos estudos, se formou, conhecia vários idiomas, mas tudo isso também providência divina, porque ele seria o instrumento dos bons espíritos para codificar a doutrina espírita, ou seja, o Consolador prometido, a terceira revelação. Lembremos só um pouquinho sobre isso. Primeira revelação veio com Moisés, os 10 mandamentos. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador prometido pelo Mestre Jesus para toda a humanidade. E foi fácil para Allan Kardec codificar a doutrina espírita? Não.
nem um pouquinho. Ele, que era estudioso, observador, assim que ele soube dos fenômenos sobrenaturais que estavam acontecendo em Londres, nos Estados Unidos, em vários lugares, do planeta, ele foi lá para tentar saber o que era aquilo. Cauteloso e criterioso como era, observou. Depois de observar, chegou à conclusão que não eram fenômenos sobrenaturais, era um mundo invisível tentando falar conosco. E aquelas pancadas, as mesas girantes, aqueles barulhos que aconteciam, eram espíritos, eram os homens desencarnados tentando falar conosco, que estávamos encarnados ou desencarnados, não sei a nossa condição naquela época. Enfim, ele começou a saga, uma grande saga, de fazer perguntas aos espíritos e os espíritos responderem. Porém, o que foi orientado a ele? Que não se contentasse com a primeira resposta, tinha que ter o crivo da razão. Ou seja, a cada pergunta, vários médiums tinham as respostas e ele confrontava para ver se era a mesma. E cada médium era observado quanto à sua conduta moral. Teve muito trabalho e o primeiro livro a ser concluído foi o Livro dos Espíritos. E depois ele viu mais de 300 livros serem queimados. Ele desistiu? Não, jamais. Faltou-lhe dinheiro? Faltou. Em uma das passagens, quando ele estava muito desesperado, achando que tudo estava perdido, conta a história que ele foi a um determinado rio, numa ponte, chegou numa ponte, estava ali olhando e pensando e meditando o que fazer. Nisso, ele viu um dos livros lá, era um livro, o Livro dos Espíritos, e tinha uma dedicatória, e a dedicatória dizia assim: meu amigo, se você está aqui perdido, desamparado, sem saber o que fazer, não cometa o suicídio. Primeiro tome este livro, leia e estude. E tenha certeza que há esperança. Quando ele viu aquilo, foi um livro que ele ajudou, que ele codificou, aquilo o encheu de esperanças. Ele pegou o livro e voltou para casa. Não que ele estivesse pensando em suicídio, mas outras pessoas já tinham se suicidado exatamente daquela ponte e naquele rio. Ou seja, sua vida foi fácil? Não, não foi. Porque ele continuou se colocando à disposição do trabalho, junto a Jesus, para a melhoria do planeta. O quarto homem. Veio para nós o quarto homem, olha que interessante nessa historinha, como o Padre Manuel da Nóbrega, que também é Emmanuel. Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier. Interessante porque Padre Manuel da Nóbrega foi um dos jesuítas dedicados e amorosos que esteve aqui no nosso país, na terra amada, na terra querida, cuidando dos nossos irmãozinhos indígenas, orientando-os, evangelizando-os com amor e com carinho. E muito Nóbrega trabalhou pelo nosso país. Ele ajudou, inclusive, a fundar a cidade de São Paulo. Ou seja, desde aquela época, trabalhava pelo nosso país, pela nossa pátria amada. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Depois, na outra encarnação, ele estava com Emmanuel, mentor espiritual
espiritual do nosso querido Chico. E como ele mesmo chegou a declarar, não importa o nome, não importa a vestimenta, não importa a encarnação. O que importa é o que somos, o que fazemos e o que pretendemos. O quinto homem, Eurípides Barçanufo. Eurípides era de Minas, nasceu em Sacramento, um menino que amava ler. Aos 5 anos já se apaixonou pelos livros. Devido a necessidades familiares, eles mudaram e foram para uma cidadezinha menor que não tinha recursos e nem escola, mas Eurípides continuava apaixonado pelos livros e lendo, e o seu pai que o ajudava em casa. Era do pai que ele recebia lições de matemática, de português, de história, de geografia e até mesmo um pouco de ciências. Depois de um tempo, o pai adoeceu, ficou preocupado e achou que seria melhor voltar para Sacramento. Voltaram e Eurípides logo voltou para a escola. Em pouco tempo, como era um aluno muito dedicado, ele passou a ser auxiliar, monitor dos professores. Na escola, ele ajudava os amigos que tinham dificuldade. Em casa, ajudava os pais com a educação dos irmãos. E assim Eurípides foi crescendo, dedicado aos estudos, gostava de ler, bom filho e bom rapaz. Tinha o sonho de ser médico, fazer medicina. O pai tomou-o pelos braços, foi até o Rio de Janeiro para tentar a vaga na faculdade. Conseguiu. Quando retornaram, não pôde voltar, porque a sua mãe tinha uma doença, tinha umas crises muito estranhas. Era como se ela fosse arrebatada e não havia remédio que curasse, nem desse jeito. Eurípides, quando viu a mãe naquele estado, desistiu da faculdade de medicina, desfez as malas e nunca mais tocou no assunto. Porém, continuou estudando e aí ele descobriu a homeopatia e ele mesmo começou a estudar. Como a mãe tinha aquelas crises que ninguém sabia bem ao certo o que era, um tio espírita veio visitá-los e trouxe-lhe um livro espírita. Não me recordo agora o título do livro, mas era de Leon Denis. Eurípides, que amava ler, devorou o livro e aí começou a entender que o que a mãe tinha, a doença da mãe, era obsessão. E aí ele começou a ler e a ler e a ler a doutrina espírita. Teve a companhia do Dr. Bezerra de Menezes. Com o auxílio do Dr. Bezerra, com o seu estudo, conseguiu ajudar a mãe. O espírito que obsediava a pobre mãezinha foi encaminhado, carinhosamente socorrido pelo plano espiritual. Eurípides continuou ajudando a todas as pessoas, do mesmo jeito que ajudou a sua mãe. Ele, com os seus remedinhos de homeopatia, tentava ajudar a todos que estavam doentes. Ele fundou a primeira farmácia de homeopatia. Depois, sob a inspiração de Bezerra de Menezes. Depois, sob a inspiração de São Vicente de Paulo, ele criou também o Centro Espírita. Se eu não me engano, o nome é Esperança e Caridade. Me perdoem se eu confundi o nome. Mais tarde, como ele gostava de estudar e queria também ensinar, fundou o Colégio Allan Kardec, que começou lá na sala da casa dele. Como ficou pequeno o espaço, teve que ir para um lugar maior. E naquela época, o que disciplinava os alunos, sabe o que era? Mão à palmatória. Mas ali, no colégio de Eurípides, não era esse o método empregado. Lá era tudo realizado com muita sabedoria,
muito respeito, amor e carinho a cada um dos alunos. Assim, Eurípides também colaborou e muito com a melhoria do nosso planeta. Tem uma passagem de Eurípides, este espírito tão bondoso que tanto fez pela humanidade, diz que durante uma noite ele desprendeu-se do corpo e viu uma paisagem, um campo, um lugar agradável, e ele não conseguia identificar onde ele estava. De repente, ele viu um homem, mas tinha luzes ao redor deste homem. Quando ele se deu por conta, ele reconheceu, era o Mestre Jesus. Porém, Jesus chorava. Eurípides também chorava de emoção por aquele encontro. Foi então que ele não se conteve e perguntou: Mestre, por que choras? É pelos descrentes, pelos homens descrentes do mundo? Jesus olhou e disse: Não, meu filho, eu choro pelos homens que conhecem o Evangelho e nada fazem. Contam que quando Eurípides retornou deste desprendimento, deste desdobramento, ele acordou e muito trabalhou desde então. Ele só parou de trabalhar em benefício do próximo quando desencarnou. O próximo homem, Chico Xavier, nosso querido irmão Chico. Quantas histórias, quantos livros. Um menino simples que aos 5 anos ficou órfão de mãe. Aí, como era ele e mais 8 irmãos, o pai não tinha condições de cuidar, teve que distribuir os filhos. Ele foi morar com a madrinha, os irmãos com alguns amigos. Ele sofreu muito. Ele contou que apanhava 3 vezes ao dia da madrinha. Isso era o de menos, porque a madrinha era obsediada. Mas quem sempre aparecia para consolar era a sua mãezinha. E aí, a mediunidade do Chico já estava aflorada. Na sua infância, ele já se comunicava com os espíritos. Passado um tempo, o pai casou-se novamente, para a alegria de todos e principalmente do Chico, porque a madrasta, ao contrário daquelas histórias, das princesas, era uma senhora boa, dedicada e muito carinhosa. Foi então que Chico e os irmãos voltaram a morar com o pai e, reunidos em família, tiveram depois mais 6 irmãos. Que família grande! Chico foi trabalhar aos 8 anos de idade, bem cedo. Trabalho material, porque é importante também. Vivemos num mundo material. Trabalhou, porém ele continuava com o seu contato com o plano espiritual. Emmanuel, seu mentor, se apresentou. E aos 21 anos, o seu primeiro livro estava psicografado. Daí então, Chico não mais parou. Ele foi um instrumento não só para o Emmanuel, mas para André Luiz e muitos outros bons espíritos que vieram nos trazer notícias, informações, mensagens de amparo e consolo para toda a humanidade. Chico trabalhou incansavelmente. A paciência, o sorriso, o gesto amigo são marcas registradas desse nosso querido irmão. Veja, queridos, todos esses 6 homens colaboraram
nosso planeta. É claro que aqui foram citados apenas alguns, tem muitos outros, os anônimos também. Mas enfim, quem será o sétimo homem? Para nossa alegria, somos todos nós. Olha que grande oportunidade! Vejamos desta forma: o sétimo homem somos nós. Nós temos a oportunidade de também trabalharmos na melhoria do planeta, na seara do Mestre Jesus. Vamos refletir um pouquinho? Será que nós estamos seguindo os mandamentos que Moisés trouxe para nós? Será que nós estamos seguindo a orientação de Jesus de amar o nosso próximo como a nós mesmos? Nós não precisamos ser missionários como foram esses nossos irmãos citados agora há pouco. Nós podemos trabalhar para a melhoria do nosso planeta na nossa família, nos nossos empregos, em qualquer que seja a nossa profissão, desde que a realizemos com amor, com carinho, com dedicação, pensando muito além do salário que recebemos naquele dia determinado. Quando conseguirmos encarar o nosso trabalho como contribuição para uma sociedade melhor e mais feliz, nós também estaremos contribuindo para a melhoria do nosso planeta. Portanto, meus queridos, o dinheiro é abençoado, ele está nas nossas mãos. Nós é que temos que saber como empregá-lo. Saber fazer bom uso da nossa riqueza, seja muito ou seja pouco, sem esquecer do nosso irmão necessitado que está ao nosso lado. Enfim, esta mensagem dos 7 homens que saíram para trabalhar nos ensina que podemos estar juntos e unidos com Jesus, com os bons espíritos, pelo trabalho. O trabalho é importante. Se não trabalhássemos, continuaríamos numa condição infantil e não avançaríamos, não iríamos evoluir. Todos reunidos no amor, na bondade, na alegria, fazendo as suas lições. Assim o homem jamais olvidará do futuro. Quando estivermos tristes, cansados, decepcionados, desesperados, lembremos-nos que existe um mestre que nos ama muito, que muito nos ensinou e continua olhando por nós, e que Ele, Jesus, será sempre o nosso mestre e guia. Ele deve ser o nosso modelo para ser seguido, para as nossas vidas, para as nossas lutas. Queridos irmãos, não estamos sozinhos, bem sabemos disso. Então, que possamos sair daqui alegres e aliviados, porque hoje fomos lembrados de que podemos trabalhar na seara do Mestre Jesus. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Quem for para o passe pode se dirigir, né? Quem tem um cartãozinho, quem está passando por tratamento.